comunidade do Sagrado Coração de Jesus é localizada na rua Presidente Médici, número 304, no bairro do Coroado 1, em frente à Escola Estadual Reinaldo Thompson. Na década dos anos 80, surgiu o Centro Comunitário do Coroado 1, na área onde hoje fica a Escola Reinaldo Thompson. Com a necessidade de implantação de igrejas católicas no bairro do Coroado, foi erguida a primeira do nosso bairro, denominada Capela do Sagrado Coração de Jesus, sob a administração do padre Mário Miciato. E com o passar dos tempos, com o aumento da população, houve a necessidade da ampliação da nossa capela, para que o povo fosse melhor acolhido. E dessa vez já na administração do padre Maurílio, como todos sabem, da congregação do PIME. Hoje temos a nossa capela, que é maravilhosa e de um povo acolhedor e, acima de tudo, é o Sagrado Coração de Jesus, nosso padroeiro. Sua inauguração foi feita no dia 19 de julho de 1998, pelo bispo de Manaus, na época era o Dom Luiz Soares Vieira. E, após 7 anos, no dia 5 de junho de 2005, a igreja dedicada ao Sagrado Coração de Jesus foi consagrada oficialmente. Bom, eu quando cheguei lá no Coroado, em setembro de 1973, primeiro ano não fiz quase nada. Só vivi no meio do povo, numa casinha de madeira, no Coroado 2. Existia só o Coroado 2 e o Coroado 1. A gente ia chegando no Coroado 1 através de uma ponte que dividia o Coroado 2 com o Coroado 1. Antes de construir esta ponte, a gente devia pisar em madeira, em árvore, não é? Mas a gente neste primeiro ano, o meu objetivo era conhecer a comunidade, a realidade, a situação, os dramas, esperança e objetivos. Aí no segundo ano a gente começou a se entrosar mais. Por 5 ou 6 anos, agora não lembro a data certa, de quando eu verdadeiramente fiz aquele acordo, de acordo com a comunidade, porque nunca resolvi as coisas sozinho, de acordo com a comunidade, o governo queria uma área para construir uma escola. Então, em vários encontros com comunitários, católicos, protestantes e de outras religiões, então todo mundo de acordo, decidimos de entregar este terreno, porque é o único terreno grande que estava sobrando no Coroado, porque estava tudo ocupado o resto, não é? Então a gente cedeu este terreno, compensação do governo, indenizou uma área em frente da família Gonçalves, não é? Indenizou uma área em frente e construiu a igreja, certo? A gente não estava pensando naquele tempo de construir uma igreja que pudesse também depois receber a catequese em cima, não é? Porque naquele tempo a gente tinha conseguido com o governo a garantia que o sábado e domingo e qualquer evento da Igreja Católica, o colégio, o Reinaldo Thompson, estava à disposição da igreja, certo? Certo. Então aí depois a gente começou e assim fomos em diante, não é? É uma comunidade que crescia, que estava revelando cada vez mais participação, mais interesse, mais vida comunitária e participação. Eu acho que quando o meu pai ele foi uma das pessoas que chegou e vieram aqui lotear isso aqui. Então, quando eles chegaram, uma coisa tinha que ter, era o espaço para a igreja. As pessoas vindas do interior, eles têm que ter o espaço para a igreja. Então meu pai pegou aí do lado da escola Reinaldo Thompson para ele, o meu aqui, do ali, mas esse espaço da escola Reinaldo Thompson era da igreja. Então isso aqui é da igreja, aqui ninguém toca, aqui ninguém mexe.
E aí aquilo que a dona Ana falou, elas que foram as braçais, né? Meus pais tiravam a madeira, né? E junto com o padre Gilberto, isso aí já eles que contam, porque eu lembro pouca coisa disso, e eles construíram um centro paroquial que não era igreja. Chamavam de centro paroquial, centro social, tudo se fazia lá. Se tivesse alguma coisa relacionada à vacina, algum atendimento, era lá. E as primeiras Eucaristia e tal. E a igreja, ela era um espaço tipo 8x4, e aqui onde é o Thompson era um campo de futebol, que era da igreja. O campo de futebol, ele pegava na Presidente Médici até a rua Santa Helena. Aí lembro quando as pessoas do governo vieram para falar com os comunitários, falaram, meu pai participou, que eu vi, porque eles queriam que cedesse esse espaço para a escola, que eles iam ceder um espaço para a igreja. E eles, enfim, compraram uma casa que tinha aqui e passou a ser da igreja. Aí eles construíram uma igreja. Eu acredito que essa igreja, ela já foi construída daquele jeito já, eu acho que nunca foi de madeira. Eu acho que já era de alvenaria e cobertura, piso de aquele vermelho, vermelhão. Aí se tornou Capela Sagrado Coração de Jesus. Uma torrezinha na frente. Então, a Igreja da Sagrado Coração de Jesus, na verdade, ela começou aqui na frente, no Reinaldo Thompson. Tinha uma igreja, e ao lado da igreja já tinha a escola Reinaldo Thompson, só que de madeira. E aqui, onde está a igreja hoje, é o sítio da Terezinha, uma catequista, né, que hoje não é mais catequista, e que terminou, sinceramente eu não sei bem o processo, porque eu era muito criança, mas de repente começou a fundação da igreja aqui neste terreno, né, que foi construída a igreja de madeira, uma igreja muito pequena, muito simples, muito humilde, mas um coração gigante, no tamanho do coração sagrado de Jesus, era lotada de gente, né? Inclusive nós casamos aqui, né? Nós casamos aqui, tinha gente sentada na janela, tão lotada que estava a igreja. Na verdade, quando fizeram a igreja, fizeram aquele baldame, aliás, fizeram toda de madeira, depois fizeram o baldame e depois fizeram as paredes, uma de madeira e de uma parte, acho que era de trás, que era de alvenaria. E nós casamos nessa igreja. Anos depois ela foi demolida e foi quando começou a construção desta igreja. Chegou o tempo de escolher o padroeiro, foi o Dom João de Souza Lima com Dom Milton Correa, que escolhera Divino Espírito Santo como padroeiro lá. Para o título da Capela Coroado 3 e Coroado 1, e Padre Mário, o senhor escolhe com o povo, os padroeiros das duas capelas. Mas o Coroado 2, que já estava sendo considerado como matriz, não é? Da paróquia Divino Espírito Santo Coroado. Coroado 1, Sagrado Coração, e a capela Nossa Senhora Mãe de Deus Coroado 3 foi junto com o povo escolhido. Eu, quando comecei aqui, a capela era de alvenaria, mas ela era bem pequena. Eu não comecei aqui quando aqui era barracão, né, de madeira, não sou dessa época. No meu período já era de alvenaria, mas ela era uma capela pequena, tinha uma porta vermelha na entrada. E as irmãs que tomavam conta, a irmã Valéria, a irmã Adele, a irmã Eleta. E foi a irmã Valéria que me trouxe para cá para cantar. Eu tinha 15 anos e aí tinha as missas, celebração da palavra, às quintas-feiras, e a Lázara que cantava aqui. Então, eu vim para ajudar a Lázara, a irmã Valéria que conduzia as celebrações, e aí me fez começar a cantar. Desde ali eu comecei a cantar aqui, sempre, todas as quintas-feiras. Não tínhamos missa com padre de manhã, né? Não tínhamos missa aos domingos. Isso era desde quinta? Era só na quinta-feira, que era uma celebração da palavra e que a irmã Valéria, geralmente, ou a irmã Adélia, ou a irmã Eleta, elas que vinham presidir. E a Lázara era quem limpava a igreja, era
Quem cantava, quem organizava a novena, era Lázara. E tudo era feito aqui, até batismo. Os batismos, as irmãs que faziam aqui também. Então eu participei de grupo de canto, grupo de batismo. Então era a época que tinha aquelas senhoras que participam hoje, a Dona Perpétua, a Dona Socorro, eu me lembro bem, né, mãe das nossas amigas aqui. E eram senhorinhas que sempre estavam aqui também. E era do grupo das SEBs, que era a Comunidade Eclesial de Base, né, as SEBs. Em 85, acho que 85 para 86, eu fui convidado pelo meu primo Doca para conhecer o grupo de jovens. E na verdade eu tinha entrado na igreja, eu acho, quando eu batizei, né? Eu já tinha uns 18 para 19 anos. E um dia ele me convenceu a vir. Eu vim, era coordenado pela Fátima, né, esse grupo de jovens. Aí também entrou o Adelso, depois se tornou coordenador. E me apaixonei, né, pelo grupo, né, eu renunciei várias coisas, até uma coisa que eu gostava muito, que era jogar futebol, que eu queria estar sempre reunido com o grupo. E nessa época eles tinham também um grupo de teatro que era chamado JCM. Quando eu cheguei no grupo de jovens, tinha 13 jovens, né? Eu lembro como se fosse hoje, 13 gatinhos pingados. A gente começou a fazer um trabalho e eu lembro que eu cheguei a 115 jovens no grupo. E nós começamos a fazer um trabalho, aí eu fui me preparar para fazer a primeira Eucaristia, que eu fiz aos 19 anos, a Crisma. E então eu aprendi muito a catequese pé no chão com o finado Carlos, algumas pessoas vão lembrar, Coroa 2. Professor Carlos. Aí a gente começou a fazer um trabalho de rua e graças a Deus foi dando certo, foi dando certo, foi dando certo. Eu pedi para que os representantes os coordenadores de catequese, da liturgia, do jovem permanecessem, que eu queria conversar com eles. Todo mundo foi embora, eles ficaram e queriam, curiosos, saber o que era. Eu disse, gente, eu tive uma ideia e eu quero saber de vocês se vocês concordam. Ele disse, o que é, Helder? Eu disse, eu quero aumentar essa igreja. Ele disse, como nós vamos aumentar se nós não temos dinheiro? Então, para quem conheceu essa igreja, aqui atrás era um espaço onde nós fazíamos as nossas confraternizações, eram 2 metros. Eu disse, gente, a gente derruba essa parede aqui, onde quando tinha padre, né, o padre se vestia lá atrás, sacristia, quando tinha padre, que era raro. E a gente derruba essa parede e a gente vai trazer mais 6 cadeiras para cá. Isso aí como a gente vai fazer? A gente faz bingo. As meninas tinham a mania de cantar aos finais de semana na frente da igreja e a gente ficava vendendo as coisas, né? Elas cantavam, o pessoal passava e elas cantando debaixo de chuva, sol, elas cantando, a gente fazia um bolo, fazia alguma coisa. Aí todo mundo concordou, então vamos derrubar, né? Aí, num belo dia, aí depois nós tivemos um momento que foi muito especial para nós. Ficamos sabendo que o bispo Dom Luiz ia fazer uma visita para a gente e ele nos abençoou. E foi quando a irmã Eleta, que era uma das coordenadoras, ela mandou me chamar, eu e o Doca. O Doca era meu vice e nós fomos até ela. Uma noite nós fomos, aliás, eu só vivia em reunião, né? E ela disse, Helder, Doca, eu quero que vocês façam um projeto escrito, com fotos. Eu disse, mas por que, irmã? Ela disse, porque eu vou tirar férias e eu vou à Itália. E eu quero pegar esse projeto de vocês que é tão bonito e quero mandar para os países mais próximos ali da Itália, para ver se de repente vocês não conseguem uma ajuda. E nós saímos de lá eufóricos, né? Não sabíamos nem como começar o projeto, mas nós tínhamos o Adelso, que estava estudando sociologia, não é isso? Muito inteligente, então assim, ele nos sentou com a gente, fez uma escrita maravilhosa, tiramos foto do telhado e tudo. E a irmã partiu para a Itália.
Um mês depois, a irmã Eleta voltou e mandou me chamar, junto com o Doca e o Adelso, né? Chegou lá, estava ela, a irmã Eleta e a irmã Délia, eu acho que a irmã Délia, uma senhora já, uma irmãzinha que cuidava com as sérios, trabalhava muito com as sérios. Ela disse, olha, eu tenho uma notícia para vocês aqui. Eles resolveram ajudar vocês. E eles querem investir no projeto de vocês. Aí ela falou, se era 20 mil dólares, 20 mil dólares, não lembro. Eu disse, irmã, então eu não vou mais tirar uma parede, irmã. Aí o Doca, né, disse, eu não vou mais tirar uma parede. Porque, para quem sabe, todo ano a gente tinha muita dificuldade com a escola Reinaldo Thompson, que tinha um compromisso com a igreja de ceder para fazer a catequese lá. Só que os alunos quebravam a cadeira, na outra segunda-feira a gente era chamado, sábado, para dizer que eram as crianças da catequese que quebravam. Então, todo ano era uma luta, era um absurdo aquilo ali. Aí o Doca foi com o engenheiro, montou um projeto. E no projeto tinha todo o vão igreja e as salas de catequese seriam em cima. Aí a irmã nos chamou e disse, irmã, como é que funciona? Como é que vai ser? Ela falou, aldeia, é assim. Esse dinheiro, ele vai vir para a minha conta, para a conta da paróquia. E um prego que for comprado tem que ter nota e eu que pago. E tudo passa pela minha mão. Aí eu disse, irmã, então a senhora contrata um mestre de obra, mas nós não vamos gastar com a mão de obra, irmã. O grupo de jovens vai ser a mão de obra. Nós fomos cavando e quebrando tudo, e fomos construindo, fomos derrubando, e começamos a celebrar no Thompson. Aí nós celebrávamos de manhã a celebração da palavra de manhã no Thompson, e à noite fazíamos a celebração da palavra. Aí nós carregávamos as cadeiras para lá e de noite nós devolvíamos para cá. E a gente enchíamos tudo na mão, tudo. Aí nós só recebemos o presente do carro, nos cederam aquele coisa de fazer massa, porque nós estávamos cansados, a bitoneira. Começamos a fazer naquilo. Aí começamos. Aí enchemos as vigas, preparamos as vigas, tudo era nós no martelo, tudo. A gente trepava por aqui, tudinho, os jovens, tudo. E o grupo de jovens, esse eu ainda tenho foto de a gente fazendo reunião de jovem aqui, debaixo de muito pau, de muita madeira. E a gente conseguimos encher a primeira laje. Depois que nós tiramos as madeiras, as vigas, nós tiramos tudo e começamos a limpar e começamos a fazer as celebrações aqui. Eu acredito que houve primeira Eucaristia aqui, se eu não estou enganado. Nós enchemos a segunda laje, toda aquela ferro que tem lá em cima, nós carregamos lá para cima na mão, próximo aos fios de alta tensão. Aí nós já chamamos nossos irmãos, né, pessoas, e conseguimos. E quando nós enchemos a segunda laje, a comunidade foi presenteada com Depois ficamos sabendo que ia ter a presença do padre, né, que chegou, o padre Maurílio. Né, e o ano de 96, ele chegou, começou a acompanhar os trabalhos. E ele, pela informação que eu tinha, que a gente conversava, ele assumia no final do ano já, que as irmãs iam entregar, né, e passar a responsabilidade para ele. Assumimos em 1994, né? Acho que foi 94, 93, né? Foi quando começou realmente a construção da igreja, desta igreja. Quero dizer que eu carreguei muitos tijolos. Eu carreguei muita pedra, porque esse terreno dessa igreja, ele era um terreno acidentado para baixo aqui. Tanto é que o muro de arrimo é bem grande, bem grosso, ele era assim. Então, pelo padrão de construção que o padre da época exigia, né, todos sabem, né, o padre Maurílio, foi aterrado com pedra mesmo. Os caçambas arriavam aí de pedra e a gente carregava as pedras para fazer esse aterro aqui nessa igreja.
Então, muito legal essa época. E foi daí que nós começamos a coordenação. Coordenamos durante 4 anos. Vieram outros coordenadores, depois a gente voltou de novo mais 2 anos. Integrando 6 anos de coordenação aqui nessa comunidade. E até porque nós morávamos aqui na comunidade, a 200 metros aqui da igreja, né? A gente morava aqui. E nessa época, muitos recordam, nós fazíamos muitas promoções para ajudar a arrecadar dinheiro para construir essa igreja. Em todos os eventos, principalmente Pentecostes, eu lembro, os Pentecostes, a gente fazia muita comida, bolo, quicão, e nós íamos vender aquilo tudo lá e vendia tudo. E todo o dinheiro era arrecadado aqui para a construção dessa igreja. Os arraiais, que eram sábado e domingo, na data do padroeiro, também eram bem movimentados, a comunidade sabia que estava em construção. Olha, desde a igreja de madeira, a melhor parte é que a gente fazia tudo no gogó, tudo na luz de vela, e todo mundo era muito feliz. E eu participava do grupo de cântico, e nosso grupo era bem grande, mas era bem harmonioso. Teve a primeira Eucaristia da Alma, do Clademir, que são meus filhos, e foi um tempo em que eu não estava direto frequentando a igreja, eu vinha só de vez em quando, nessa época. Eu comecei a vir mais a partir dessa nova agora. Aí sim, virou obrigação de vir, mas obrigação não obrigação forçada. Quando eu comecei, ele já estava começando a ser levantado. E a gente fundou junto, né? Isso lá pelo ano de 1972, por aí assim, são 51 anos. Na minha época de jovem, não era Sagrado Coração de Jesus, aliás, era só um centro social, não tinha. A nossa paróquia era a Nossa Nazaré, era lá no Adrianópolis, era tudo muito difícil, mas era bem legal. Eu acho que nossa comunidade é uma comunidade muito fiel à sua igreja. Ela é fiel no seu dízimo, ela é fiel na frequência da igreja, ela é fiel no bom samaritano, ela é fiel em todas as pastorais que tem dentro da igreja. Olha, a mamãe foi uma pessoa assim ímpar. Para quem chegou a conhecer, eu acho que você pegou aí um pouco, né, da vivência da Dona Lucina. Quando eu lembro que uma vez a irmã Eletra chegou lá em casa e queria uma roupa assim rápida, algum evento, alguma coisa, e a mamãe não contou a pipoca. Ela deixou as outras roupas de lado, porque ela vivia cheia de costura, né? E ela priorizava a roupa dos padres e das freiras aqui do Coroado, né? E não somente do Coroado, vinha gente de fora também, algumas freiras, elas indicavam e vinham, né? E ela fazia assim. Seu Reca, com a Dona Suzete, né? Quero dizer que foi aqui nessa comunidade, com o seu Reca, com o seu Raimundo, que começou a se falar em SSC, na Paróquia Divino Espírito Santo. Ele já era SSista do São José e começou a falar para a gente, olha, vamos implantar, começou a falar para o padre da época. Tá, beleza, fizemos uma reunião aqui nessa comunidade, foi daqui que partiu a ideia de se implantar o SSC aqui. Foi daqui que o padre escolheu 15 casais, 5 fez em São José, 5 fez em São José de Belo Horizonte, no nosso caso, há 23 anos atrás, 25 anos atrás mais ou menos, e 5 fez em Nazaré. Esses 15 casais frutificou e nasceu o SSC na Paróquia Divino Espírito Santo, que foi pensado aqui nessa comunidade, começou aqui. Acho que o que marcou mais assim, na época foi o trabalho, que era um trabalho intenso que a gente tinha. Nós estávamos em construção dessa igreja,
Então a gente precisava trabalhar. Nós chegamos desde 4 finais de semana de arraial, e a gente, quando chegava no último, a gente já estava acabado já. Mas era gratificante, porque a gente era unido, todo mundo trabalhava em prol daquilo e era muito bom. Tinha na época iniciava aquele grupo de casais que tinha, era muito, muito bom. O apostolado nem se fala, que era uma ajuda muito grande que tinha, então isso daí marcou muito. E eu gostava daquela ocupação que tinha diária, eu não sentia cansaço. Então eu era coordenador da comunidade, catequista. Final de semana era a igreja, era catequese, era tudo, mas era gratificante. Quando foi mudado a janela, porque o nosso pároco na época era o padre Maurílio, ele gostava de diminuir os trabalhos. E a janela que tinha era de vidro, mas era de ferro, aí tinha que estar pintando. Aí criou a ideia de fazer de alumínio. Aí para fazer de alumínio tinha que modificar a pedra. O que aconteceu? Foi tentar arrancar esse mármore, e na hora que foi arrancar, quebrou uma peça da cerâmica. Não tinha nenhuma de reserva. E aí se botou para procurar ver se encontrava. E encontramos uma parecida. Eu não sei se vocês descobriram onde é que ela está. Ela está na parede. E aí foi a remodificação, né? Que já foi tirado a janela de ferro, foi feita uma grade reforçada por fora para poder colocar essa de alumínio, que hoje, graças a Deus, não precisa pintar nem nada, né? Pinta de fora, mas o alumínio não precisa mais. Então foram mudanças. E outra coisa, né? Que as coisas que foram feitas, os muros, o nosso pároco parecia que ele ia para a guerra, ele estava se preparando para a guerra, que tudo com ele era no concreto. E hoje em dia as mudanças que tiveram, eu não participei mais, mas deve ter dado muito trabalho para mudar, principalmente ali na sacristia onde era. Eu acho que não tinha, a gente imaginava ser coordenador, né? Daqui. Tudo foi honra, pedido do padre Maurílio, né? Na época estava difícil a coordenação, ninguém queria assumir, era muito empecilho. Aí primeiro ele nos convidou a gente ser coordenador, mas jamais imaginava, não sabia nem para onde ia. Aí nossa amiga Socorro tinha mais capacidade, tinha mais competência, devido a ela ser professora já, ela assumiu primeiro. Aí faltava mais para completar o grupo. Na época era 2 casais. Aí ele já tinha falado também com a Iracema e seu Manel. Aí quando eu resolvi assumir, né? Disse, vamos lá, ela. Aí antes disso o padre Maria deu uma puxada, né? De graça recebeis, de graça dareis, né? Aí ele me chamou, aí eu resolvi participar. Vamos lá, padre Maurílio, aqui estamos. Eu particularmente, eu amo tudo aqui. Eu amo cada pessoa que aqui entra, eu amo tudo, eu amo a nossa estrutura, apesar de ser uma igreja não tão pequena, mas também não tão grande, mas é uma igreja bem aciada, é uma igreja bem preparada. Aonde a gente vai, a equipe do Sagrado, ela é assim, uma equipe assim, de um espírito assim, positivo. Aonde a gente vai com a alegria do pessoal que participa, eu gosto de tudo. Para mim é uma igreja bem aconchegante. As pessoas que chegam aqui sempre gostam do recebimento. É uma família, né? O Sagrado é uma família. Como toda família tem seus problemas, tem seus altos e baixos, mas é uma igreja bem legal, eu acho.
que eu tenho na minha mente que, graças a Deus, a gente sempre foi unido. Quando a gente ia para fazer alguma coisa, se reunia, a reunião, e dali saía tudo, a participação. Eu sempre, na minha gestão de coordenador, porque não era só eu, nós éramos casais, 2 casais. Tinha o Edmar e a Vera, ele era o segundo, né? Mas o Edmar também era muito... Teve na época das missões, eu não sei se alguém se lembra ainda da juventude agora, ali que foi trabalho. A gente passava quase a noite inteira, que a gente tinha que armar aqueles andores, tudo enfeitado. Eu ganhei com o Edmar, a gente passava quase a noite inteira trabalhando, mas era gratificante. No final, hoje em dia eu não tenho mais foto nem vídeo da época, que não tinha ainda tanto celular naquela época ainda. Mas foi muito movimentada a comunidade, tanto que os nossos irmãos protestantes falavam que os católicos tinham ficado doidos para andar com andor pela rua, mas era assim desse jeito, e era muito bonito mesmo. Eu entrei no grupo de oração em 94. Foi meu processo de caminhada, né, aqui nessa comunidade. Eu recebi um convite da Dona Francisca em participar, né, do grupo de oração e fazer uma experiência com ela aqui, né. Aí eu vim, né, comecei a caminhar com ela aqui nessa comunidade e graças a Deus eu estou até hoje aqui nessa pastoral, né, que eu amo de coração. E para receber a minha fita, né, eu tinha que passar por um processo, né, que nessa época era o Padre Maurílio. Aí ele mandou eu fazer 2 anos de consciência, né, ver se era isso mesmo que eu queria, né, participar, entrar nessa pastoral, que era uma grande responsabilidade, porque eu ia ser uma zeladora do coração de Jesus. Eu passei por esse processo, né, e graças a Deus eu passei, né, nesse processo. E em 1995 para 96 eu recebi a minha fita. Eu passei 2 anos, né. Eu recebi a fita e eu comecei, né, a caminhar nessa pastoral. E naquela época não era nem a pastoral, ainda era a tal de, chamava as SEB, né, naquela época, mas aí ele virou para pastoral de oração. Criou, né, essa pastoral. A primeira pastoral que iniciou, né, assim, né, que eu conheci logo foi ela. E é muito bom, graças a Deus, foi muito trabalho nessa época, né. Nossa igrejinha estava no chão, né, estava todo começando. Era uma igreja pequenininha, era cheio de altos e baixos, aqui, né, era no chão mesmo, sentar por cima daqueles pau para fazer, né, oração. Iniciou tudo nessa época, né? Quando foi o Padre Mário que chegou aqui, que ele foi mexer na comunidade, na igreja, né, para construir. A gente tive que sair daqui para a casa do Doca, ali atrás, na Rua Vitória. Então era um processo de sair, né, para levar tudo para lá, né, altarzinho, né, que tinha que ir para lá, todo dia para a casa dele. Lá a gente fazia a celebração, né, os domingos, às terça-feiras, sempre socorro. E aí foi, né, começando tudinho, esse trajetório dessa comunidade, para chegar hoje como está, né, ela, muito bonita mesmo. Eu tenho só gratidão dessa comunidade. Trabalhei muito, gente, trabalhar. Era 4 final de semana trabalhando. Eu entrava de 6, 7 da manhã até 1 da manhã, né? A gente ficava, né? Porque eu tinha que fazer as coisas, né? Fazer os pudim, os bolos, né? As comidas, para trazer para o arraial, para a gente vender, né? Para adquirir o dinheiro para ajudar, né? Para construir, né, na obra essa comunidade. Mas foi muito gratificante e muito bom, porque assim, tudo que eu aprendi, tudo que eu passei, eu fazia de coração, como eu faço até hoje, né? Eu sou assim muito
movida pelo Espírito Santo dessa comunidade, que eu não me canso de trabalhar, vamos supor, fazer comida, eu amo fazer comida para vender essa comunidade. Tudo que eu faço, eu quero fazer bem gostoso, né, como vocês sabem, né? Então, não tem explicação. O meu orgulho aqui é de ver ela pronta, né? Continuando com as pastorais, né, que cresceram, né? Cresceu, né? Teve mais pastorais, a nossa comunidade. E mais jovem agora, que daquela época já tinha pouco jovem, né? Muitas famílias, né? Assim, também, que veio bastante, né, para a nossa comunidade. E um pouco de falar assim, hoje, eu não tenho nem palavra para te dizer. Eu só tenho gratidão por essa comunidade, só gratidão. Mas tudo aqui é divino, viu? Tudo. É uma comunidade que mexe muito com as pessoas quando vêm aqui, né? São tocadas, né, por essa comunidade. Essas coisas assim, é isso que me faz, entendeu? Preencher meu coração, dizer assim, a Comunidade Sagrada do Coração de Jesus, ela é muito acolhedora, entendeu? Ela é muito acolhedora. Então as pessoas sentem, entendeu? Sente esse amor do coração de Jesus para as pessoas, entendeu? Que ele passa, né? A comunidade passa, né? Nós passamos, né? Que nós temos, né, membros da comunidade, né? Nós sabemos acolher, né, as pessoas, como Jesus quer que seja, acolher o povo de Deus. O que me marca muito aqui no Sagrado é quando estão fazendo o andor dele. Isso é uma coisa assim que mexe muito comigo. Eu choro toda vez que o Sagrado ele vai se arrumar, entendeu? Aí, lá em casa, né, quando ela tem que ficar arrumado, eu não tinha assim palavra para dizer, meu Deus, né? Eu senti a presença de Jesus ali na minha casa, né, quando ele está também saindo de casa, né? Lá na casa da Cleia, né? Saiu ano passado. Gente, é uma coisa que mexe muito, viu? É muito lindo, Jefferson, é muito lindo, é muito lindo. Olá, comunidade Sagrado Coração de Jesus. Meu nome é Ângela e faço parte da comunidade há um bom tempo. Na verdade, desde que eu me conheço por criança. Meus pais levavam todos os filhos para a comunidade Sagrado Coração de Jesus. Então, a parte que eu me lembro, que eu me recordo do Sagrado Coração de Jesus, foi eu sentada em 2 degraus que tinha no presbitério, onde o padre celebrava, e papai levava a gente para as missas, todos os filhos, e nós sentávamos lá, porque a igreja lotava e sentávamos todos ao redor do presbitério. Em seguida eu fiz a comunhão, fiz a crisma, participei da catequese e tinha uma vida assim, meus pais sempre foram bem católicos, no qual nos conduzia. Meus pais, eles foram bastante participantes na comunidade Sagrado Coração de Jesus. Eu lembro do meu pai e da minha mãe como coordenadores. Eu era muito fervorosa. A imagem do Sagrado Coração de Jesus, aquele coração exposto, ele me fascinava, ele era apaixonante. Então toda vez que eu ia às missas, eu sentia uma vontade de exercer assim, como um pastoral. Mas a timidez não deixava, eu não tinha coragem. Eu via meus pais muito frequentes das missões. No tempo que meu pai e minha mãe foram coordenadores, Raimunda, que está aqui ele, né? Eu trouxe hoje a foto, porque muitos dessa coordenação aqui, desse tempo, de 2000 a 2003, lembram do meu pai e da minha mãe como coordenadores. Foi mais ou menos 2 anos, né? E eles fizeram uma boa coordenação, então eu tinha eles como um testemunho de vida, né? O qual meu pai e minha mãe me conduziram e conduziram meus irmãos também. Então foi depois que meu pai faleceu, eu finalmente, né, tive a coragem, deixei aquela timidez que não era de Deus, né, e me envolvi nas pastorais. Comecei no canto, a qual também já fui ali exercendo, né, com responsabilidade, caminhando, gostei de tudo. Aí a minha vida espiritual só cresceu, né, vieram coordenações.
cheguei na liturgia, né? E na liturgia eu me identifiquei bastante, fiquei há 3 anos, né? O ano mais difícil foi a pandemia, onde eu vi as igrejas fecharem, e recordo muito bem, em fevereiro, recebendo um telefonema do padre Ângelo e arrumando já às 18 horas no sábado para a missa de domingo, veio um comunicado, né? E o padre me falava desse comunicado que as igrejas iam fechar a porta devido ao surto da pandemia, né? Então eu fiquei, como vai ser isso? Fiquei, né, perplexa, porque não tinha como avisar a todos. Inclusive a coordenação do Sagrado Coração de Jesus foi junto, nós formamos uma equipe e fomos para a frente da igreja avisar que não haveria missa no domingo e por um tempo indeterminado, no qual não sabíamos. E em seguida o padre Ângelo, com uma equipe, formou com a PASCOM as transmissões das missas, a qual foi o alicerce para muitas pessoas, para muitas famílias. Bom, a festa do Sagrado, no período da pandemia, teve que ser transmitido, né? Ali cabia uma responsabilidade de como envolver uma comunidade que estava dentro de suas casas, com portas fechadas, com procedimentos de não sair na rua, de ter toda aquela higiene, todo aquele cuidado. Os hospitais estavam não recebiam mais pessoas, então não se via mais pessoas nas ruas. E nós tínhamos um festejo, né? Nós tínhamos que comemorar. Então, junto com a coordenação do Sagrado, o conselho, nos reunimos e vimos uma forma de envolver nossa comunidade. E aí surgiu a grade do Sagrado Coração de Jesus, onde pudéssemos amarrar nossas fitas. Todos vinham em horários diferentes, né? E aí foi propagado, né, nas redes sociais que haveria esse momento. E foi aí que a fé de muitos aumentou, porque as pessoas vinham na frente do Sagrado Coração de Jesus, registramos com fotos, amarrávamos as fitas e também teve muitos milagres. Bom, a pandemia, ela me trouxe uma reflexão, né? No meu primeiro momento, quando eu amarrei a minha fitinha, eu entreguei minha vida ali para o Sagrado. E eu disse que eu queria servi-lo até o final da minha vida, né? E senti a necessidade, né? E falei assim, Senhor, eu não sei o que tu tem para mim, né? Amarrando a minha fita, né? Mas se você tivesse, Senhor, tiver um José para mim, que cuide de mim, que nem José cuidava de Maria. Então pedi ali na grade do Sagrado, um José que viesse a ser meu companheiro. E eu fui atendida. Hoje eu estou aqui com meu esposo, Sidney. Nós fazemos parte do Apostolado da Oração. Nós casamos no Sagrado Coração de Jesus já tem 1 ano. Somos felizes dentro de todas, né, possibilidades, com muita oração. E estamos ali no processo sempre de conversão, de busca a Deus, né, no qual a nossa caminhada, a gente prioriza a presença de Deus em nossa vida, em nossa casa. A gente sempre convida. O Senhor está à frente de tudo. Então eu digo para toda a família, né, que está vendo esse vídeo, que seja perseverante. Esse é o caminho, não tem outro. Temos que priorizar Deus em nossas vidas, fazer o melhor de nós como comunidade, né, e preservar nossa união, nossa espiritualidade e servir a Deus com amor. A minha vida inteira ela foi dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. E quando eu falo que teve uma dedicação por inteiro, eu falo que não foi eu que escolhi ser do Sagrado. Eu digo que o Sagrado me escolheu. Pode até ser arrogância, né? Mas não é. É algo diferente. A primeira lembrança que eu tenho de fazer parte dessa comunidade maravilhosa foi quando eu era criança. Antes de eu ser coroinha, eu tenho uma recordação de eu sentar ali na frente do presbitério, numa missa do Sagrado Coração de Jesus, onde o Padre Mário, ele falava sobre a dimensão do coração de Jesus. Ele falava a importância do coração, das chagas, do brilho. Cara, e aquilo me fascinou. Era como se eu fosse apaixonado naquele momento. Aquela ocasião me fez eu me apaixonar.
Depois dali eu só tive assim grandes alegrias dentro da comunidade. Quando eu tive 8 anos, comecei a ser coroinha, fui coroinha dos meus 8 anos até os meus 16 anos. E durante esse tempo todinho eu sempre fui muito dedicado dentro da comunidade. Eu lembro que quando eu fui coroinha, eram só 3 coroinhas na comunidade, meninos, né? E depois de mim, como o padre Maurílio autorizou entrar outros coroinhas na comunidade. E a comunidade do Sagrado sempre foi uma comunidade muito unida, né? Em tudo que a gente fazia, a gente tinha aquela unidade, aquele amor. Fatos que me lembram muito a comunidade. Eu nunca vou me esquecer o memorável boi famoso, né? Que a gente tinha na nossa igreja. Gente, era muita alegria a gente investir nas crianças. Quando chegava na época do arraial, todo mundo queria dançar. Eu fui apresentador, fui amo do boi. Entre meus 15 até os meus 18, 19 anos, a gente sempre trabalhou com essas danças dentro da comunidade. O boi ele ficou por um bom tempo e assim marca muito a nossa vida, né? Que a gente trabalhou essa cultura, essa animação nos nossos arraiais, e isso tudo foi muito fundamental para o nosso crescimento. Quem criou o boi não fui eu. Quem pensa, ele foi criado pela Márcia e pela Fátima na época, né? Primeiro ano eu assisti, no segundo ano já me convidaram para ser amo do boi. E depois daí fiquei à frente, ajudei. Sempre gostava de me envolver bastante com as coisas, né? Outro fato assim, que me marcou muito na comunidade, que para mim é um presente divino, é a fundação do Discipulado Jovem Emanuel. Quando eu vivi um tempo dentro da comunidade do Sagrado, em que a gente não tinha juventude. A gente tinha jovens, mas não tinha grupos de jovens. Só podia ter jovens na Paróquia do Divino. E a gente tinha que ir para lá, e aquilo minha mãe não deixava ir para lá, ou a gente até mesmo não se sentia muito confortável. Então, em 2014 eu vivi a experiência de fazer o Despertar, através de um convite de uma amiga. E em 2015 nós tivemos a missão de fundar o Discipulado Jovem Emanuel, que esse ano do jubileu completou 8 anos. E eu vejo assim que é uma graça de Deus nós termos um grupo de jovens que há 8 anos continua atuando dentro da comunidade. Lógico, hoje com novas gerações, com novas pessoas à frente, mas nós como fundadores ainda estamos ali, se fazendo presente, se colocando nesse amor pela juventude. Então hoje eu digo que o Emanuel é um presente do Sagrado Coração de Jesus para essa comunidade maravilhosa. Quando a comunidade fez 20 anos, eu lembro que eu fui para uma comunidade, São Paulo Apóstolo. Eles estavam comemorando os 25 anos. Eu falei, caraca, bicho, o Sagrado Coração de Jesus vai completar 25 anos daqui a 5 anos. Eu lembro que nós fizemos uma festa de 20 anos, mas não era o jubileu, né? E depois daí a gente começou do ano a comunidade, sempre quando completava no dia 19 de julho, a gente ia fazendo um momento de adoração, fazer um momento de entrega, algo de realmente celebrar esse marco até completar os 25 anos. Eu digo que ano passado, assim, oficialmente a gente teve um marco, né? Vamos iniciar o projeto do Jubileu do Sagrado. E a gente diz que é o Espírito Santo, porque eu digo, eu não sou capaz de fazer isso. Se Deus quiser tirar a capacidade da gente, Ele tira, né? E às vezes o Espírito Santo, ele sopra aonde a gente se torna sensível às coisas de Deus. E eu me lembro que quando a gente começou a fazer o Jubileu, a resposta era unidade na comunidade. Desde o tema escolhido, que foi Tu és um povo consagrado ao Senhor teu Deus, era uma confirmação de que Deus ele queria mais de uma comunidade. Uma comunidade que, como a irmã Ivone nos falou, que não é uma comunidade consagrada, mas com o sagrado, junto do sagrado, vivendo uma unidade. Eu acho que quando a gente se abriu a viver a possibilidade desse jubileu, nós crescemos como pessoas, como agentes de pastoral, como humanidade, né? Então acho que isso foi essencial. Foi esse marco da gente poder viver cada ponto do jubileu. Deixar que o meu coração ele possa estar aberto, de eu chegar lá no final do ano e vou dizer assim, eu me dediquei, eu fiz o meu melhor, eu doei a minha vida naquele ano, naquela necessidade. Algo que me marca como comunidade
eu falei para vocês que desde os meus 8 anos o Sagrado me escolheu. E esse ano eu tive a honra de fazer parte do apostolado da oração. Porque eu lembro que toda sexta-feira a Dona Eunice chegava lá e dizia assim, você que está sentado aí, você tem que, Deus está te chamando. Cara, ela falava aquilo para mim, ela dava um tapa na minha cara, né? Deus está te chamando para te fazer parte do apostolado, Deus está te chamando para te fazer isso. E eu querendo, né, vivendo naquele conflito dentro do meu coração, até que eu disse, Senhor, vou logo, já estou aqui mesmo, né? E eu venho falado para vocês quanto é alegria fazer parte, não só de uma pastoral, como as pessoas até mesmo se tratam como um preconceito, né? Que só são pessoas idosas. Não, são pessoas fervorosas. Então, a experiência do fervor não é eu que escolho fazer parte, é o Sagrado que me escolhe, que me atrai. E hoje eu vejo que existem duas coisas. Existe a comunidade do Sagrado e existe a devoção do Sagrado. Hoje a nossa missão não é somente fazer parte dessa comunidade, mas propagar esta devoção para que outras pessoas possam ter o amor ao coração de Jesus. Nós não temos um santo, nós temos Jesus na nossa vida. Então, assim, é uma dádiva divina muito grande. E seria hipocrisia minha me calar, ficar na minha casa, querer que a minha família seja evangelizada. Não, eu e minha casa serviremos a Deus. Esse processo, Deus assim agiu na minha casa, na minha família, nas pessoas ao meu redor. Hoje, eu posso ter a plena certeza que eu tenho pessoas ao meu lado, assim como eu, que partilham desse amor. A comunidade, quando a gente decidiu reformar, né, a gente pensava, porque infelizmente nosso terreno é muito pequeno. Mas quando eu olho assim para o Sagrado, eu vejo que é o coração de Jesus. A comunidade, ele é um coração de Jesus. Por quê? O coração de Jesus é assim, ele é apertadinho, mas ele é acolhedor. O coração de Jesus, ele tem espaço para todo mundo. É no calor do irmão, é no fervor que faz a diferença. E quando a gente decidiu fazer uma reforma, a gente precisava ganhar espaço, né? E eu falei, vamos fazer um mezanino para a gente ter o pessoal do canto, sair daqui, a gente ganhava. E foi estudos, e vai ter, e não vai ter, por onde vai subir a escada, por onde vai fazer isso. E a gente, Senhor, passa na frente, que não vai ser a minha vontade, não vai ser a vontade do Padre Ângelo, não vai ser o Roberto, vai ser a vontade de Deus. E tudo foi se encaixando, nós tivemos assim, a maioria de tudo que foi construído foi a comunidade que ajudou, mas nós tivemos muitas pessoas, né, que nos ajudaram. Às vezes todo mundo fala assim, tu não tem coragem de pedir nada para ti. Eu falei, não, morro de vergonha de pedir alguma coisa para mim. Mas se for para pedir para o Sagrado, eu tenho a cara de pau de falar, de pedir, de implorar. Se for para evangelizar, eu vou lá e faço. E quando eu faço isso, eu faço não por mim, eu faço isso pela obra de Deus, porque isso que importa. Tu és um povo consagrado ao Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, o tema da festa Sagrado Coração de Jesus, nesses 25 anos de caminhada de fé, da construção da igreja, então, um momento festivo de alegria, de gratidão ao nosso Deus. Então, um povo em festa, um povo que reza, que agradece ao Senhor, seu Deus, recebe as bênçãos do céu, e assim as pessoas vão se sentindo amadas, vão se sentindo realmente incentivadas a permanecer e a construir o reino de Deus. A comunidade Sagrado Coração de Jesus sempre se destaca pela acolhida. Uma das comunidades assim da paróquia, que eu costumo dizer assim, uma paróquia, uma comunidade acolhedora, uma comunidade que vive, então, os agentes pastoral, então, as famílias, pela geografia do espaço que a comunidade se localiza, então favorece também a ação evangelizadora. E a comunidade tem esse momento, assim, esse jeito de ser uma comunidade acolhedora, uma comunidade realmente que serve ao Senhor, uma comunidade também obediente às diretrizes da paróquia, da arquidiocese, que consegue fazer um trabalho assim proativo de ir ao encontro das famílias. Então,
na divisão das pastorais do movimento, consegue atender então, as necessidades da comunidade. Bem verdade, não 100%, porque então, sempre fica uma margem, mas assim, cada ano se renova, tem as avaliações e assim, importante que estamos a caminho. Então a comunidade destaca nesse primeiro momento a comunidade acolhedora e a comunidade também de comunhão. Celebrar o jubileu é celebrar então, a alegria. Então as pessoas realmente, como diz o texto do Levítico, então ali o ano jubilar, o ano de festa, o ano de além da festa religiosa também é um momento da graça de Deus. As pessoas se perdoam, as pessoas fazem a experiência de Deus, recomeçam, e assim vivenciar realmente o ano jubilar. Assim, é uma alegria, porque você então, organiza esse tempo, organiza os recursos financeiros, que não é barato uma reforma dessa, então, e assim você chega ao momento certo, naquele ano, então, e assim nós nos preparamos para esse momento, assim, financeiramente. E assim, então, a alegria de oferecer à comunidade, então, esse espaço novo, os agentes pastoral, assim, sentir, então, assim, também agraciados, então, vão ter esse espaço novo para rezar, para louvar ao Senhor e desenvolver os seus trabalhos. Então, o trabalho, então, no esforço de oferecer o melhor para o nosso agente pastoral, nossas famílias. Então, esse é o grande objetivo da liderança religiosa. Sempre por onde eu passei, prezei por favorecer ao máximo então, o bem-estar, que os agentes pastoral se sintam bem para desenvolver o seu trabalho, sem reclamar, sem eu não tenho tal coisa, então aqui é calor, a comunidade trabalha tanto e não vê resultado. Pelo contrário. Então muitas vezes até a gente pode até ter algum ruído, mas a gente acumula os recursos para poder então fazer a obra início, meio e fim. A liturgia é bem celebrada, bem vivenciada, bem assim no povo de Deus. O resultado é isso. Então, a igreja que vai ao encontro nas casas, que se prepara, que faz a vivência, e assim a comunidade Sagrado Coração de Jesus está fazendo essas vivências, se organiza, então, para você chegar ao encontro das famílias, para celebrar a palavra de Deus, partilhar a palavra de Deus. Então esse testemunho, e claro, como pároco, me deixa muito feliz. E assim, então, é um trabalho, então você assim, precisa tempo, investimento, conversa, formação, seja no ITEPS, também aqui na nossa comunidade, você é testemunho disso, você já vivenciou o ITEPS, então assim, é uma das que já passou pela coordenação, que já teve essa experiência desse modo de celebrar, desse modo de vivenciar a liturgia. E a liturgia, a palavra de Deus, as orações, realmente vem tocar o coração dos filhos e filhas de Deus. E quando as pessoas se sentem amadas, valorizadas, claro que, então, com toda alegria, vem agradecer à igreja, vem agradecer no espaço, seja na família, no ambiente do trabalho e também no testemunho na comunidade. E assim, então, nesse momento que Deus abençoe a todas as famílias da comunidade Sagrado Coração de Jesus, Deus de infinita misericórdia, Deus de infinito amor, presença, ternura, o amor que renova as nossas vidas. Na primeira carta de São João, Deus é amor, o amor que renova, o amor que perdoa, o amor que restaura toda a nossa vida, toda a nossa missão. Abençoe ricamente todos nós, toda a nossa comunidade e as famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz e abençoada festa. Nesses campos, nessas matas, nesses lagos e igarapés, nesses rios, planaltos e serras, planícies e vales, vou anunciar.
lombo de um belo cavalo, de barco ou canoa, de remo na proa, atender teu chamar. Sou missionário, sou povo de Deus. Sou índio, caboclo, mestiço, fazendo da vida missão. Aqui nesta grande tapera da igreja amazônica, sou mensageiro de um Deus que é irmão. Sou missionário, sou povo de Deus. Sou índio, caboclo, mestiço, fazendo da vida missão. Aqui nesta grande tapera da igreja amazônica, sou mensageiro de um Deus que é irmão. Oh, oh, oh. De um Deus que é irmão, oh, 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 de um Deus que é irmão, Jesus Cristo nosso guia. Para a comunidade do Sagrado Coração de Jesus, do Coroado 1, não é? Que está sempre presente no meu coração, é claro, porque o meu primeiro amor de padre foi o Coroado, há 10 anos e meio, de 73 até 1984, certo? Então eu agradeço à comunidade porque tive a oportunidade de fazer uma experiência significativa na minha vida. Primeira experiência de padre, sobretudo no Coroado, foi para mim, eu considero sempre, como acho que eu escrevi no tombo lá na paróquia, acho que foi o meu batismo como padre, que me deu também depois a, vamos dizer, sabedoria e inspiração para assumir uma paróquia de Nazaré que era considerada a paróquia dos barões. Passar do Coroado e Nazaré foi para mim um passo muito... Uma paróquia pobre na época, depois da vida. Mas eu não fico lá olhando tanto o estado social da população. Eu escolhi este caminho de padre missionário para pregar a palavra. E a palavra de Deus pode ser anunciada para todos. Pobres e ricos, eu acho que Deus não faz distinção nenhuma. Ele olha mais a nossa consciência e a retidão das nossas intenções. Esse comunitário que está aqui, que deseja que essa igreja, ela sempre cresça e que nós possamos nos cumprimentar como católicos, tá? Nós não andamos com a Bíblia debaixo do braço, nós andamos com a Bíblia no nosso coração e na nossa mente, tá certo? Porque a Bíblia não é para descansar braço, mas se você tem esse prazer, ande, porque a Bíblia não é uma arma. A Bíblia é um alicerce para que nós possamos transmitir para o irmão uma coisa muito boa. Um beijo para todo mundo, que Deus abençoe todos nós. Um legado de perseverança, de fé e muito amor ao Sagrado Coração de Jesus e à comunidade do Coroado. Desejo assim que os coordenadores, os atuais, os futuros, que eles possam continuar nessa perseverança. E nessa fé de trabalhar para a construção do reino de Deus, dentro da comunidade Sagrado Coração de Jesus. E que os jovens que hoje, as poucas vezes que eu venho aqui na comunidade, fico observando, são jovens que eu já não os conheço, né? Creio que quando eu saí daqui eram bebês, coroinhas, bebês, né? Então assim, que continuem firmes na fé. O reino de Deus, ele é gigantesco, mas os operários são poucos. Então continue firme na fé de vocês, continue no trabalho de vocês dentro da comunidade Sagrado Coração de Jesus, continue movimentando essa comunidade, uma comunidade que cresce a cada dia. Eu desejo que a gente continue sendo o que a gente é, fiel ao nosso compromisso e que não esfrie, a fé continue quente, fervorosa, porque sem fé não tem como a comunidade caminhar, né? Todos os domingos, quando a gente chega aqui, ou na sexta-feira, tem sempre uma recepção. Tem sempre uma recepção. Aquilo
Aquilo deixa a gente feliz, que a gente não chega aqui, tá aquela coisa morna, triste, não. Tá sempre aquele povo alegre lá na frente e recebendo a gente, né? E eu espero que isso continue para prosperidade. Deus possa iluminar mais nossa comunidade, toda essa juventude que está entrando agora aqui, que possam ter força, fazer com amor mesmo. Uma coisa boa que eu aprendi aqui foi que quando eu fazia meus trabalhos escolares, eu perdi muito trabalho porque eu não sabia fazer slide. Foi necessário aprender a fazer para o Sagrado Coração de Jesus. E tudo isso é muitas coisas que a gente aprende, né, no dia a dia, e no momento assim não dá assim para a gente colocar tudo assim à disposição. Mas o coração da gente bate forte quando a gente, ao chegar aqui, a gente vê todo o povo reunido e que o Sagrado ilumine cada vez mais vocês que estão à frente, o Espírito Santo esteja junto com todos nós e nossa Mãe Maria Santíssima também, que os três não podem andar um sem o outro, né? Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que ele possa reinar nessa comunidade cada vez mais pessoas capacitadas e que possam fazer tudo por amor. Desejo, esse 25 anos de jubileu, né? Que seja cheio do Espírito Santo, essa comunidade, né? As famílias que vão estar aqui, né? Nunca, digo para você, gente, nunca deixe de amar o coração de Jesus, porque é muito marcado na minha vida, entendeu? Então esse jubileu veio para somar, né? Para fechar com chave de ouro, né? Então é isso, entendeu? Que o Espírito Santo venha conduzir cada um de nós nesse dia, né? Que nós vamos estar aqui, né? Para receber as pessoas, participar, né, das coisas que vai acontecer aqui, né? E parabéns para todos nós. E só gratidão para todos nós. Amém? Vendo tudo que está acontecendo nesse jubileu, veio várias recordações que nós estamos vivendo, todos nós como comunidade, várias assim revelações, né, de tudo quando começou. E isso só engrandeceu o meu amor pelo Sagrado Coração de Jesus e agradecida aos que passaram pela nossa comunidade e fizeram ali desde do iniciozinho das construções, que trabalharam bastante, sou muito grata a eles, né? E hoje passando aí a nossa comunidade hoje, ela está, né, crescendo cada dia mais, muito bonita, né? Sempre casa cheia, pastorais, dinâmicas, e aí nós estamos, vejo o jubileu aí entre nós com muita alegria, com muita festa mesmo, porque devemos celebrar esse momento, 25 anos, o jubileu aí, e trazendo essas recordações maravilhosas, de saber como foi a história do Sagrado Coração de Jesus e de continuar. E hoje passando para nossos jovens que estão aí seguindo nossos exemplos, né? E futuramente o Sagrado Coração de Jesus terá muitos frutos a colher, porque tem um alicerce o qual nós estamos seguindo. Desejo nessa comunidade, desejo a todos aqueles que talvez daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos irão ver esse documentário, permaneçam firmes na missão, permaneçam firmes como comunidade. Um dia alguém fez história e talvez hoje você também é convidado a fazer história. Hoje você está sendo convidado a vivenciar 25 anos, 30. Eu quero poder estar vivendo o jubileu de ouro. Em nome de Jesus estarei lá, né? Mas se não, perseverem, que Deus tenha o melhor para a nossa comunidade. Amém. Parabéns, parabéns, parabéns. Que Deus abençoe todos vocês. Que o Coração de Jesus vos ilumine sempre. Amém. Aleluia. Parabéns a todos e que Deus vos abençoe. Muito obrigado. Meu lugar de adoração, coração sagrado, meu coração te dou. Meu Jesus amado, te adorando estou.
inspiração. Tu és o meu amor, meu lugar de adoração.